Oi, gente, aqui é a Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Vou falar de duas situações pesadas dentro da minha trajetória, da minha vida, experiências minhas de paranormalidade. Vou falar de duas situações bem pesadas que eu passei. Se puder, compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal. Então, para falar para vocês que eu já tive sequestro na minha vida. Fui sequestrada 5 vezes. E todas as vezes que eu saí do sequestro foi por questões espirituais, forças espirituais minhas que eu trabalho. Os 4 sequestros que eu tive foi por conta de clientes de trabalhos espirituais que eu estava fazendo. E foi devido a isso. Por conta disso que eu atendo só online, porque eu tenho que falar o que eu tô vendo, eu falo a verdade, eu continuo falando a verdade, eu vou morrer falar o que eu tô vendo, eu vou morrer jogando carta falando o que eu tô vendo. E vou jogar carta até meus 90 anos falando o que eu tô vendo. Mas eu passei 4 sequestros por conta de trabalhos espirituais meus, coisas que eu fiz. E por pessoas perigosas, né, que você acaba atendendo, porque quando você começa a trabalhar com tarô, com cartomancia, com vidência, você atende todas as pessoas e todas as classes sociais, como eu já disse, vários países, vários estados do Brasil, várias faixas etárias, vários níveis culturais. E eu, na verdade, até gosto de ter essa diversidade, eu sou a favor disso, eu não gosto de ficar só no nicho. Mas eu, por uma questão de proteção à minha pessoa, eu hoje só atendo online, porque é uma forma de eu me proteger. E é uma forma de eu exercer a parte adivinhatória mesmo das cartas, do tarô e do baralho cigano, porque o que me interessa é adivinhatório. É isso que me dá vontade de jogar, é isso que me dá vontade, apesar de ter conhecimento de psicologia, hipnose e filosofia, arte e tudo mais, porque eu já li muito, continuo lendo, a gente está sempre estudando. Eu gosto de trabalhar no sentido adivinhatório das cartas, é isso que me interessa, porque é isso que me dá prazer. Agora, as duas situações que eu tenho para falar para vocês, então 4 sequestros meus foi por conta de trabalhos espirituais e todos eles não aconteceu nada que era para ter acontecido por conta da minha proteção espiritual. Realmente, eu nasci com muita proteção espiritual, isso eu não tenho dúvida. A minha cabeça aqui tem muita proteção aqui que eu trouxe. Mas eu também busquei muito trabalho espiritual desde os 14 anos que eu fui atrás, porque também por algum motivo eu acho que o paranormal, não sei se é o caso de todos os paranormais, no meu caso, eu posso falar de mim, né? Não posso generalizar nem dar teoria, mas eu sofri muito, a minha vida foi muito sofrimento, até por conta da paranormalidade também, porque eu acabava sabendo de algumas coisas antecipadamente, eu percebi influências, então isso também sempre gerou um sofrimento também, né? Então eu fui atrás da parte espiritual cedo, com 14 anos, sozinha. Não foi assim alguém que me levou, não. O pior é que eu fui sozinha mesmo. Porque a minha família de origem, ela não era ligada na parte espiritual superficialmente. Vamos dizer que eu tenho uma avó materna que era ligada em espiritualidade superficialmente. É aquela pessoa que frequenta um lugar, mas não vivencia aquilo profundamente. Então, eu acho que nessa gradação e nessa característica estão muitas pessoas do mundo. Elas vão a algum lugar, frequentam, mas não vivenciam, não se aprofundam naquilo, não vivem aquilo totalmente. E isso acontecia na minha família. Superficialmente, uma avó materna era ligada superficialmente à parte espiritual e o meu figura paterna era ligado a vários estudos esotéricos, ocultistas, budismo e também ocultismo e várias coisas, mas também eu posso dizer que era superficialmente, porque tinha muito conhecimento teórico, lia e frequentava, mas não vivenciava aquilo também profundamente. Então eu não tive com quem conversar
quando eu comecei a abrir toda a paranormalidade espontaneamente, com 6 anos, que culminou em vários problemas que eu tive, que eu relato no canal Afinal Quem Somos Nós. Tem um relato meu nesse canal, que é de 2 anos atrás esse relato. E por conta das coisas que eu passei que tá nesse canal, afinal que eu deixei esse relato no canal, eu vou procurar a parte espiritual com 14 anos de idade. Por quê? Porque precisei para entender tudo aquilo que eu via, que eu percebia e que vinha para mim, que não tinha entendimento. E, gente, o que eu falo para vocês, teoria não me interessa. Teoria, eu tinha um pai que era extremamente teórico, tinha mais de 1.500 livros dentro da casa dele. Minha mãe também era extremamente teórica, ela tinha mais de 1.000 livros em casa, mais de 1.500 livros também. Os dois tinham uma biblioteca e os dois liam muito. O que eu penso sobre intelectualidade? Eu acho importante a pessoa ler, mas assimilar o que está lendo, refletir sobre o que está lendo. Porque a leitura intelectual, para algumas pessoas, pode ser muito superficial também. Pode ser só um conhecimento, mas não é nunca uma vivência, uma experiência, uma coisa que a pessoa está imersa, está passando por aquilo. Nem sempre é. Né? Então, eu acho que a prática e a vivência, ela tem um valor imenso. E teorias são feitas, pessoas inteligentes criam teorias, presumem coisas e falam coisas. Tem várias teorias em várias religiões. Cada religião tem um pensamento em relação ao que se chama de espiritualidade. E a gente não pode dizer que está certo nem errado, mas que é aquele pensamento, que é aquela forma deles lidarem com a espiritualidade. E mesmo toda religião tem várias linhas. Até mesmo o candomblé tem 7 ou 8 linhas no Brasil, mais ou menos. A igreja evangélica deve ter também umas 10 linhas. Católica também já tem várias linhas na igreja católica. Já tem várias linhas. Kardecismo também tem várias linhas. Então a gente vai chegar que toda religião não é única e pura, mas ela também vai se dividindo. O budismo tem várias linhas. Então, imagina a paranormalidade, dá para explicar no viés de uma religião, sendo que a mesma religião tem várias linhas e tem formas diferentes de lidar com paranormalidade. Então, a gente está falando de uma coisa bem complexa. O que eu posso falar é só da minha vivência, da minha experiência. Isso é uma tentativa de eu entender o que se passa comigo. E isso pode ajudar, dar uma luz para vocês, para pensarem coisas que se passam com vocês ou com pessoas que vocês conhecem. Só que hoje eu tenho 2 situações que são pesadinhas. Infelizmente, os próximos relatos são pesadinhos, mas infelizmente, gente, é assim, a vida é assim. Nem sempre dá para fazer relatos lindos e maravilhosos. Às vezes os relatos são pesadinhos mesmo. That's it, é assim, né? Não tem como mudar. Esse sequestro, como eu disse, foi 5 sequestros, só que o último sequestro foi na Europa mesmo. Aqui na Europa mesmo. Aqui mesmo, por aqui. E também só tô aqui viva porque trabalho muito espiritualmente. Mas eu passei por 5 sequestros e nos 5 sequestros eu lidei com 5 bandidos. 5 bandidos. Os 5 sequestros que envolviam 5 bandidos, os 5 bandidos eram homens. Só que um sequestro era um homem e uma mulher. E sequestro. E todas as vezes eu só saí disso porque eu nasci com proteção. Isso é fato. Nasci com alguma missão aí de jogar carta, de falar as coisas para as pessoas. Isso eu, com certeza. Só que eu estou agora com determinados protocolos de defesa, porque a Europa é muito perigoso, Brasil também, Europa também, Estados Unidos também, Japão deve ser também. Gente, primeiro, criminoso, meu amor, tem em todos os lugares. Cheguei a essa conclusão, já tenho certeza disso. Tem menos criminoso nos Estados Unidos? Não sei não, cara, não acho não. Acho que tem criminoso, acho que
Eu acho que tem um grupo de pessoas que vive a vida de trabalhar, pagar conta e seguir uma linha reta, e tem um grupo que vai pro crime mesmo. Eu não sei te dizer, que eu não vou falar para vocês que é metade da população, não é. Mas eu acho que uns 20% é, com certeza. Acho que é. Só que eu acho que tem muita gente envolvida com crime que nunca vai ser pega e nunca vai pra polícia, porque tem muita gente que envolve com crime e trabalha em grupo e nem todo mundo é pego, e a polícia tem um trabalho medonho. Eu tenho até misericórdia por policial e pessoas de justiça, porque, gente, não é nada fácil. E dizer também que país subdesenvolvido, terceiro mundo, tem mais crime, não, na Europa também tem muito. E nos Estados Unidos também tem, Japão. Então, gente, eu acho que assim, faz parte do ser humano. Um grupo de pessoas já vem para quebrar mesmo as regras, infelizmente, ir por um caminho ruim. E eu tenho muita proteção, porque eu já fui muito vítima de macumba e de crime, né? 5 sequestros, tô falando aqui pra vocês. Eu só peço pra não ter o sexto, porque não acontece nada, mas assim, sempre saio, porque sequestrador só passa mal. Mas é verdade. Mas é cansativo. Eu não gostaria de ter o sexto. Se tivesse, também passaria e voltaria, porque é muito trabalho e muita fé e muito trabalho para estar aqui em pé andando. E trabalhar com a parte espiritual é perigoso? É perigoso. É perigoso porque muitas vezes você ajuda pessoas que não prestam, que não tem essa moral toda. E você ajuda porque você tá ali numa de ajudar, de trabalhar, de ajudar, de trabalhar, de fazer, de ver o outro. Eventualmente você se cruza com gente que não... Mas eu continuo, cara. Eu continuo. E tomo minhas medidas de proteção. Tomo mais cuidado. Por isso também que eu prefiro jogar carta online, não vendo o rosto, só sentindo a presença da pessoa, porque é mais difícil errar quando eu sinto a pessoa e jogo carta, eu sei com quem eu tô falando. É muito melhor para mim. Quando fica na face to face, o rosto é uma das coisas mais, às vezes, fáceis de manipular. Sentimentos, vivências. E eu não quero ser manipulada pelo rostinho das pessoas. Eu prefiro ouvir a voz, jogar carta e sentir quem é a pessoa. Porque eu acredito mais nas minhas sensações do que no rosto. Dentro da minha paranormalidade, eu cheguei nesse ponto. É o ponto que eu cheguei, né? E gosto de fazer evidência, eu gosto de jogar carta. E se não gostasse, não faria mais, estaria fazendo outra coisa. Podia estar trabalhando com hipnose, com psicologia, com outras coisas. Mas eu gosto. Então, a gente... eu não sou masoquista, não, mas eu gosto. Apesar de ter tido 5 sequestros. 4, com a parte espiritual, né? Então eu vou falar de um momento em que fui sequestrada por um grupo de pessoas, que eu não vou citar nada, porque não foi na polícia, porque eu não quero prejudicar ninguém, mesmo que a pessoa seja criminosa, eu não quero prejudicar. Porque eu quero só seguir meu rumo, entendeu? As pessoas, um grupo de pessoas que eu tava ajudando umas 3 pessoas, vamos dizer assim. Por conta disso, eu fui sequestrada por um outro grupo de pessoas que eram contra essas pessoas. Bom, é mais ou menos essa história, mas eu não vou entrar em detalhe. E eu fui parar no carro, né, com 4... Tinha 3 pessoas e eu, então onde eu estava sequestrada. E eles estavam me levando para um lugar, entendeu? Que era uma estrada, um outro lugar. E eles tiveram que parar para comer alguma coisa, porque a estrada estava horas ali e eu já estava dentro do sequestro, onde eu estava com 3 pessoas, que eu não vou nunca falar nada dessas pessoas, porque elas não me conseguiram me cortar minha vida, né? Me devolveram, eu voltei direito para casa, desistiram de fazer o que iam fazer por conta da parte espiritual.
Mas também não desejo mal para elas, segue o rumo delas, eu sigo o meu. Eu estava nesse carro com essas 3 pessoas criminosas que tinham mais de 40 anos, que estavam... Era um grupinho que era contra o outro grupo. E esse grupo que eu ajudei muito 3 pessoas, elas tinham uma rivalidade com esse grupo. E esse grupo me pegou para sequestro. Foi isso. Por revanche. A maravilha. Tô rindo, porque, gente, se eu não tivesse humor negro, eu não tá... Humor negro, humor sádico, humor ácido, vamos dizer assim, black humor, porque tem a ver com o nigredo da alquimia, não tem nada a ver com racismo. Essa palavra, para mim, ela tá ligada a outras questões, mas, assim, é uma palavra bem usual nesse sentido de humor ácido, né? Se eu não tivesse isso, eu não tava nem viva mais aqui, porque ainda bem que eu consigo rir, porque uma pessoa que foi sequestrada 5 vezes ainda tá aqui ajudando os outros, querendo ajudar os outros, continuar o trabalho e continuar atendendo as pessoas, meu amor, é porque eu tenho muita fé e porque se fosse outro, ó, já tinha largado esse trabalho há muito tempo. Mas só que eu decidi tomar medidas de precaução, porque eu já estou de saco cheio de misturar com problema de gente que tá no lado errado. Isso eu ajudo até a página 2, a 3 eu não tô mais ajudando, porque eu não quero mais me misturar. Já passei muita coisa, porque quando você quer ajudar uma pessoa, que você vê que ela tá sofrendo, que ela tá passando uma coisa ruim, e você faz tudo para ajudar ela, às vezes é perigoso. Às vezes é perigoso ajudar pessoas. É muito perigoso. Tanto teve um aí que foi crucificado, um ser maravilhoso, incrível, o filho de Deus, aí foi sacrificado. Por quê? Porque ajudou pessoas. Então, assim, é mais ou menos isso. Quem ajuda muita gente, quem sai numa de ajudar, de ouvir, de falar, de fazer evidência, jogar carta, corre riscos sim. Corre riscos sim. Se quer ajudar de verdade, trabalhar de verdade, corre risco sim. Pais de santo também correm riscos. Talvez até pastores evangélicos aí também corram risco. O fato de ajudar pessoas. Quando eles estão realmente ajudando. Porque tem pessoas que têm ódio de quem ajuda determinada pessoa, porque não aceita que aquela pessoa receba ajuda. Enfim, tem muita treta aí no mundo. Que sei. E eu tava nesse carro e tava sendo levada para uma estrada, já tava 5 horas na estrada. Eu estava lá, sequestrada, e aí fomos parar num lugar para comer, porque eles estavam com fome. Eles iam me levar para um lugar lá. E aí, eu não vou entrar em detalhes, e aí apareceu a minha experiência paranormal, que eu vou trazer para vocês, que foi muito especial, apesar de ser pesada essa história, foi uma coisa muito linda, e quem não tem fé, um beijo, porque eu tenho, porque isso foi demais. Eles pararam para comer no lugar, e eu tive que ir lá sentar para comer, e obviamente eu não reagi, tinha poucas pessoas, é como se fosse uma birosca que servia comida no meio da estrada, uma coisa assim, não era um lugar grande, com polícia, com coisa que eu pudesse sair correndo, gritar e dizer que eu estava sequestrada por um grupo de pessoas. Eu não pude fazer isso porque o lugar era muito simples, muito humilde, então eu não tinha como nem gritar ali. Então eu tive que sentar com os sequestradores, eles iam comer e eu tive que ficar do lado deles. Eles me deram para comer alguma coisa, eles comeram, porque iam continuar na estrada para me levar para outro lugar. E aconteceu uma grande coisa, que foi... Como eu disse, nem tudo eu posso trazer aqui, porque tem coisas que são inacreditáveis. E nunca foi sorte, sempre foi macumba, porque eu sempre trabalhei muito espiritualmente, então... Não é nem sorte, foi muito trabalho, gente. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. O risco, né, de eu ter o atrito e ter o embate com essas pessoas aconteceram várias vezes durante o meu percurso da minha vida. Apareceu um homem que era mulato. Ele estava com uma roupa branca, mas era uma roupa branca meio surrada. E ele falou, dá licença para eu sentar no meio de vocês. E os sequestradores, que eram
No caso, estavam 4 pessoas na mesa, de uma birosca. Estavam comendo uma coisa qualquer que estava lá, estavam com fome. Ele puxou uma cadeira e sentou, e eles ficaram olhando com cara de raiva, ficaram meio desconfiados e não gostaram do que o cara sentar na mesa. E eu tava lá, refém, né? E o mulato sentou com uma roupa branca surrada e falou assim: eu sei o que vocês estão fazendo com essa menina aí. Eu sei que vocês estão levando ela pra bater ela. Mas eu quero falar com vocês uma coisa. Todo o decorrer da vida de vocês foi marcado por alguns problemas que vocês passaram e blá, blá, blá. Gente, ele começou a falar da vida das pessoas, dos sequestradores. Começou a falar da vida deles. Começou a falar da história da vida deles. E os caras ficaram assim. E eu fiquei assustadíssima. Porque eu falei, quem é esse homem que tá sentado aqui falando com eles? E ele falou, mas eu quero dar um recado, porque o trabalho que vocês estão fazendo, para quem vocês estão trabalhando, é isso, e vocês estão agindo dessa forma, mas lá na frente vocês vão encontrar isso. E começou a falar coisas que não tinha como ele saber, porque eles não conheciam esse cara, estava no meio de uma estrada e nem eu sabia o que. Eu pensei assim, gente, o que é esse cara que tá sentado aqui falando essas coisas? Ele sabe de tudo. Ele falou assim, eu sei que vocês vão levar essa menina aqui pra bater ela, mas eu vim aqui deixar um número de telefone. Olha a loucura. Não, gente, não é loucura, isso é paranormal, isso aí é espiritual. Isso é totalmente espiritual, mas quem não quiser acreditar pode sair do meu canal, porque eu tô aqui fazendo o máximo pra me expor aqui essa história que é bem difícil de contar. Bem difícil de contar. E ele deixou um telefone celular e falou, me deixou na minha mão e falou assim, olha, fulana, Érica, sabia meu nome, sabia tudo, não sei que é esse homem, não sei que é esse homem. Quando você chegar lá, quando eles deixarem você na sua casa, você liga pra mim pra eu saber que você chegou em casa. Porque se você não chegar em casa e se acontecer alguma coisa contigo, eu vou aparecer de novo pra me entender com eles que estão aqui. Porque eles estão no caminho errado e vão ter muitos problemas. E veio com previsões pra vida dos homens. Gente, eu fiquei com medo até desse homem mulato de roupa branca. Ele tinha uma roupa branca, gente. Uma blusa branca e uma calça branca. Eu não sei, eu fiquei pensando, se é uma alma materializada? Será uma entidade? Será uma entidade dessas que tem nos terreiros, que tá aqui na minha frente? Só pode ser. Porque foi inacreditável isso. Com certeza parecia que era. E eu fiquei até com medo do cara. Ele me deu o papel e falou, liga pra mim, Érica. E eu botei o telefone. E os sequestradores olharam pra minha cara, ficaram assim paralisados. Eles ficaram com medo do cara, com medo de mim, paralisados. E ficou um clima super esquisito. Porque o cara falou todo o plano deles, sabia tudo deles, sabia da vida íntima dos 3. De 3 homens que estavam ali. Eram 4 comigo, né? Mas eram 3. E eles ficaram completamente paralisados. Eu fiquei paralisada. Eu não sabia mais com o que eu estava lidando. E aí eu falei assim, realmente, eu não sei mais com o que eu tô lidando. Tô lidando com esses meliantes aqui, sequestradores, ainda tem que lidar com esse sobrenatural, que eu não sei quem esse homem é. Eu não sei mais o que tá acontecendo na minha vida de cabeça para baixo, naquele momento. E eles me levaram para um lugar lá e aconteceu mais coisas ainda nesse lugar. Um dia eu conto. Mais coisa ainda, mais sobrenatural ainda. Mas eu vou contar dessa parte primeiro, que foi a primeira parte. E eu tenho certeza que esse homem que apareceu nessa birosca no meio da estrada, no momento que eu estava sendo levada para outro destino, eu tenho certeza que esse homem
não era pessoa física, era materializado. Mas não era de outra dimensão. Eu já cheguei a pensar até se ele não era um paranormal, um médium. Mas não era, porque ele estava com uma roupa branca. Então isso foi muito estranho. Ele tá com uma calça e uma blusa branca. Eu achei aquilo surreal, entendeu? E ele veio de um jeito, assim, com uma certeza, botou a cadeira e sentou, que nem um médium paranormal faria isso. Não acredito nem que ele fosse um paranormal. Eu acho que ele era um espírito que materializou para falar com os sequestradores e comigo. Aquilo me deu uma sensação de que o plano espiritual, mais uma vez que eu tô falando para vocês aqui milhões de vezes, 253 vídeos, gente, o plano espiritual, ele existe. E quem não acredita, eu tenho pena. Só uma coisa, vamos fazer por onde merecer proteção. Porque eu sempre corri atrás de proteção, desde que eu tenho 14 anos de idade. Eu sempre pedi proteção e eu sempre tive a humildade de pedir proteção, pedir para trabalho espiritual, buscar trabalho espiritual, pedir para melhorar o meu karma, pedir para melhorar meus problemas, que eu era vítima de macumba, de uma sanguinária aí, psicopata, que está viva até hoje, vítima de macumba minha vida toda. Então eu tinha que procurar a parte espiritual, porque se eu não buscasse a parte espiritual, eu estava ferrada, porque essa pessoa botava meu nome na curimba todo mês. E eu tinha que buscar, eu sabia que eu estava vendo coisas que não eram desse mundo e que as coisas estavam me atacando, essas presenças, e eu fui atrás disso. Eu tive essa inteligência, essa vontade. E por certa forma, até hoje eu penso que tudo de ruim que acontece com a gente, comigo aconteceu muita coisa ruim, e põe coisa ruim nisso, a gente tá aqui para reagir a tudo de ruim que acontece, para dar a volta por cima e para buscar conhecimento. Então, eu sei também que eu fui vítima desse sequestro porque eu estava ajudando uma pessoa que tinha rivalidade com esse grupo. Só isso que eu tenho para falar. E hoje eu tenho muito mais luz do que é um trabalho espiritual, do que é ajudar o outro, o que é fazer evidência, o que é jogar carta, o que é fazer um trabalho espiritual, o que é um pai de santo abrir uma porta para entrar pessoas, que isso é perigosíssimo. E graças a Deus que o candomblé continue assim, que o candomblé ainda bem não é porta aberta, só vai quem é convidado. Que o candomblé continue assim, porque todas as nações de candomblé são assim, e que continue assim. Que se proteja esses pais de santos, todos do candomblé do Brasil e do mundo, né? Porque tem pai de santos candomblé em Portugal, em Londres, com certeza tem, porque tem a comunidade africana e os africanos trabalham com nação de candomblé. Não, o candomblé, na verdade, é do Brasil, mas tem pais de santos africanos no mundo todo. E quero mais que eles se protejam, que eles não abram a porta para ficar entrando pessoas da rua, que é uma coisa que uma única crítica que eu tenho da Umbanda, é abrir a porta para entrar pessoas da rua. Gente, isso é muito perigoso. O kardecismo também faz isso, né? Bom, a igreja católica também faz isso. Mas já houve assalto em igreja, já houve bandidos entrando em igreja para assaltar o celular das pessoas. Já tá havendo isso, a igreja já tá passando por isso. Porque até uma missa aberta é perigoso, sim, entrar pessoas. É uma coisa pesada você abrir uma porta de uma igreja para um padre fazer uma missa e entrar qualquer pessoa lá dentro na hora da missa. Se a gente parar para pensar, esses líderes religiosos, mesmo os padres, os kardecistas ou os umbandistas, eles estão em risco total. Porque está entrando ali todo mundo. Eu acho isso muito perigoso. E a mesma coisa de um cartomante, de um tarólogo, de uma pessoa que começa a atender, vai entrar todo mundo. E vai passar por um monte de coisa. Gente, às vezes as pessoas criminosas são branquelas. Achar que criminoso é negro? Não, eu nunca falei isso e não penso assim. Muitos brancos são criminosos. Muitos, mas muitos. Muitos. Então achar que só negro é criminoso, não acho isso. Não acho isso.
Acho que tem muito criminoso que é bem vestido, que tem dinheiro e que mora bem. Também tem isso. Então, a pessoa abre a porta da casa, a porta do terreiro lá, abre a porta do centro lá, e tá entrando todo mundo, você tá lidando, tá ajudando, e às vezes tá ajudando uma pessoa aqui, tem outro ali que vai se vingar. Tem outro ali que vai vir ali para prejudicar quem tá ajudando. Então, eu já passei muito embate. E esse embate foi 4 sequestros. Só que não foi só isso, teve mais embates ainda que eu passei. Porque quando você pega uma pessoa para ajudar, e para segurar, e para levantar, você... O que tem de gente, às vezes, que se volta contra você, até o plano espiritual, minha querida, vocês não têm ideia. E... eu tenho essa situação desse sequestro que foi uma manifestação de uma materialização de um espírito altamente evoluído que sabia de tudo que se passava. O que eu tenho para falar para vocês? Que o plano espiritual sabe tudo o que se passa. E eles estão acompanhando tudo que a gente passa. A gente tem um acompanhamento do outro lado. Se a gente faz uma oração, se a gente faz um trabalho espiritual, se a gente busca ajuda, se a gente trabalha conscientemente essa relação com esse plano maior, você tem grandes manifestações deles. E eu tenho na minha vida porque eu trabalho para isso, espiritualmente. E nesse momento desse sequestro, eu tive uma grande manifestação de um espírito que se materializou num lugar ermo, no meio de uma estrada. Eu estava com 3 bandidos armados, sentados do meu lado. Eram brancos, tá? Não eram negros, eram brancos. Eram brancos, estavam bem vestidos. E o carro era bom. E eram rivais de outra pessoa que eu ajudei. E esse mulato veio para me salvar. Veio de roupa branca para me salvar e não sei... eu não sei até hoje, eu não sei que entidade é essa, porque até hoje eu não tive essa esclarecimento. Mas eu uso esse vídeo aqui para agradecer a ele, que vou guardar no meu coração esse momento que eu passei, porque o plano espiritual materializa se a gente tiver merecimento e se eles quiserem. Quando eles querem materializar, eles materializam. Aparecem onde tiver que aparecer e falam com você. Cabe a mim, cabe a vocês continuar buscando merecimento, trabalhando para ter merecimento. Que é agradecendo, pedindo proteção e tendo gratidão pela proteção que recebeu. Porque o que é ruim é que a gente às vezes tem uma proteção absurda e a gente não tem gratidão pela proteção que a gente tem. Então, a gente tem que agradecer a proteção que a gente recebeu, a proteção que a gente tem. E esse vídeo aqui é para isso. Depois eu faço outro falando de outra situação. Muito obrigada. Se cuidar.